Olá, pessoal. A gente vai dar uma olhada hoje no material sobre o início da o que a gente chama de teoria do conhecimento, mais conhecido também como epistemologia, e também tem um outro nome famoso que é gnesiologia. Gnesiologia. Esses nomes vêm da história da própria história da filosofia, mas o nome mais conhecido, mais famoso quando a gente vai tratar de dentro da filosofia é a epistemologia, que é uma área específica, um estudo específico dentro da filosofia. A grosso modo, esse estudo começa em Descartes, na modernidade. Só que as suas raízes se prolongam, se iniciam lá atrás com os gregos. Então, a gente vai dar uma olhada hoje em como essa filosofia grega e medieval ajudou a formar o que a gente chamaria de pensamento epistemológico, de como esses problemas estão lá enraizados, foi tentado resolver por uma grande parte dos filósofos, e com Descartes, com a modernidade, ele se institui como teoria do conhecimento, porque o conhecimento passou a ser o problema central na filosofia. Ou seja, passaram-se grande parte da modernidade como filosofia, como teoria do conhecimento, e somente um pouco depois disso que a filosofia foi mudando para outras vertentes que a gente conhece hoje e que a gente pode vir a estudar, né? Então, vou apresentar em tela cheia para ficar mais tranquilo para vocês. Desde o início da filosofia, do nascimento da filosofia, que a gente já vê um problema do conhecimento quando a gente se envolve, na verdade, num problema metafísico que desemboca num problema do conhecimento, que grande parte da trela, da confusão, vai ser devido a Parmênides e Heráclito. Heráclito e Parmênides, na ordem. Porque eles vão ter filosofias antagônicas, dá para dizer assim, e com suas filosofias antagônicas, eles criam um problema de como a gente pode vir a conhecer a realidade. Né? E esses filósofos são do período da filosofia que ficou famoso como período pré-socrático, porque ele é um período que já inicia bem no começo da filosofia, né? São os primeiros filósofos, e vai até mais ou menos um modo como Sócrates dá uma quebrada na filosofia, dá uma virada na base de estudo da filosofia. Então, todos os filósofos ficaram conhecidos antes dele, foram chamados de pré-socráticos, né? Então, partindo já para Parmênides vai levantar um problema acerca do que a gente poderia chamar de movimento, né? Fazendo uma distinção entre aquilo que a gente pode conceber racionalmente e aquilo que a gente pode conceber através dos sentidos, né? Seguindo a tendência do mestre dele, um cara que influencia ele, que é Xenófanes. Xenófanes, na verdade, é mais conhecido como teólogo do que filósofo, mas Xenófanes consegue conceber ter uma concepção de Deus combatendo o politeísmo. Deus não seria plural, mas seria único. Então, essa visão de um Deus único que abrange tudo vai influenciar Parmênides com essa ideia de que Deus não pode ter uma espécie de corporeidade e ele seria imutável. Só que Parmênides não vai falar de Deus, ele vai falar de um outro conceito, um conceito mais abstrato, que a gente chama que ficou conhecido como ser. Ser. Esse conceito de ser, ele é chamado dentro da metafísica como o conceito mais geral da filosofia, porque ele é o que seria comum a todas as coisas que existem, todos os entes, um termo filosófico, né, que a gente utiliza, ou seja, a tudo que há ser, estar no ser, é o ser, faz parte do ser. E esse ser, propriamente dito, esse elemento único, é o que abrangeria toda a unidade da existência. Aí vai ficar mais claro quando a gente for falar, pelo menos na linguagem, no pensamento
no estilo de Parmênides, a gente vai falar em termos cosmológicos, ou seja, termos sobre o estudo do universo, que era o que ele estava preocupado, né? A gente pode pensar nesse sentido, a gente pode fazer uma espécie de equivalência entre o que é o ser e o universo, né? Porque quando ele está pensando no ser, ele não está pensando num conceito tão abstrato como Aristóteles depois vai falar, mas ele está pensando no ser como no sentido de tudo que existe. Então, a totalidade das coisas que existem. Se a gente for pensar no termo metafórico, né, a realidade seria, metafórico em termos totais, a realidade seria um todo, fora daquilo que a gente chamaria de universo, né? Não há nada fora. Então, o ser seria essa unidade no qual todas as coisas estão dentro. Se a gente for pensar em termos de termos visuais, esses globozinhos, né, que tem essas simulação de neve dentro, né? Se a gente for pensar e for excluir tudo que tem ao redor dele, tudo que tem fora desse globo, dizendo que nada existiria fora do globo, nada fora do globo, então o globo seria toda a realidade, então tudo que existe está dentro do globo. Tudo que existe está dentro do globo. Então, quando a gente chacoalha, que dá aquela ideia de neve, na verdade, a neve ela só está trocando, em certo sentido, trocando de posição. Ela não deixa de existir para existir outra coisa, ela está somente dentro daquilo e troca de lugar. Então, é mais ou menos as características desse todo que o Parmênides chama de ser, que ele vai falar que é imutável, é imóvel, é eterno. Isso é fundamental no pensamento dos gregos, que é uma influência que vem do mito, né? De pensar de que o ser, esse universo é eterno, ele não é criado, ele sempre existiu. O ser seria esférico, na ideia de Parmênides, né? Um universo, um total, um todo esférico, e é limitado também. Isso também faz parte da grande parte da característica grega de pensar, porque o limitado é racional, o ilimitado a gente não consegue compreendê-lo racionalmente. Então, o limitado é o que é racional, o que é proporcional, o que é belo, o que é organizado. O ilimitado, ele está no reino da híbris, da desmedida. Ele é uma espécie de caos, o que é ilimitado. O limitado é organizado, é cosmos, entende? Então, essa ideia que vem do mito, do eterno, do limitado, do esférico, passa para Parmênides, só que ele trata agora em termos conceituais. O ser era esse todo que abrange tudo, né? No qual as coisas estão dentro. Se a gente for olhar outra imagem interessante do pessoal dentro dessa bolha gigante de neve, é como se nossa realidade fosse tudo isso aqui, né? E não houvesse nada fora dessa realidade, nada fora dessa bolha. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente pode tocar nos sentidos, né? Todo movimento que há nele, na verdade, o Parmênides vai dizer é uma espécie de ilusão, porque as coisas, na verdade, não mudam 100%, elas somente, no máximo, troca de posição, né? O ser é imóvel no todo, então tudo que tem dentro dele, o movimento que tem dentro dele, na verdade, é o ir para lugar nenhum, é o mais do mesmo. Então, quando a gente olha de um ponto de vista feito desse fotógrafo que está de fora, né, não há movimento, não há um movimento. O movimento é somente uma troca de posições dentro desse todo. Não há o movimento no sentido de transformação, porque tudo que tem está ali contido e não vai para lugar nenhum. Portanto, o ser é toda a realidade, não há o movimento no sentido de transformação. Porque qual é a ideia de movimento que o grego e que o Parmênides vai estabelecer? A partir de Heráclito. Eu estou apresentando no inverso, é Heráclito e depois Parmênides, mas vocês vão entender. É que movimento 100% é quando algo é uma coisa e deixa de ser para se tornar outra. Deixa de ser. Algo é uma coisa e deixa de ser. Né? O cara é um menino e deixa de ser menino para ser um homem. Deixa de ser um homem adulto para ser um velho. Essas transformações, para Parmênides, na verdade, são uma espécie de ilusão, porque todas essas transformações estão dentro desse ser e as coisas só fizeram trocar de posição no máximo.
Ou seja, nada evoluiu para fora, não houve uma troca com outro ser, porque só tem um. Então, dentro dessa bolha aí é onde tudo acontece, não há um movimento, não há nada fora, então tudo que acontece dentro é somente mais do mesmo, por toda a realidade. Heráclito, que é o cara que vem antes, é o cara que bagunçou primeiro, eu gosto de falar dele às vezes depois, coloquei nessa apresentação depois, enquanto Parmênides como se fosse aquele fotógrafo, né? Esse fotógrafo está olhando de fora e olhando para um todo e dizendo, oxe, nada se mexe. Tudo é só ilusão do que tem aí dentro. Porque tudo só como fosse aquela ideia que vai ser pensada no pensamento científico moderno, que nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Seria quase essa ideia que o Parmênides está antecipando, dizendo que nada se perde dentro desse todo. Não há como deixar de ser. Tudo está aí dentro. Heráclito vai falar já ao contrário, que tudo é movimento. Tudo é constante e eterno movimento. Né? Na verdade, Parmênides vai brigar contra isso, contra Heráclito. E esse movimento, esse constante, enquanto para Parmênides é o ser, que é imóvel, para Heráclito, o que é arqué, o princípio, vocês lembrando o que todo pré-socrático falava, que é um princípio para todas as coisas, né? Tales falava que era água, depois veio o outro falou, é o ar. Um antes dele falou que é o infinito, é o ar. O outro vai falar, não, são os 4 elementos. Para Parmênides, para Heráclito, é o movimento, é o devir, o vir a ser. Ou seja, quando as coisas estão se transformando o tempo todo, é isso que é a plena realidade. A realidade é movimento. Então, a realidade está o tempo todo fluida. Só que ela não é simplesmente uma loucura caótica. A realidade e o movimento a gente pode entender em termos racionais. Como é que a gente entende? A realidade ela é composta, para Heráclito, o tempo todo de opostos. E esses opostos se alternam. Essa foto aí tá mal feita, que eu peguei faz muito tempo, eu tirei faz muito tempo. Você olha, à primeira vista, ela parece uma esfera, mas na verdade ela é um anel em movimento. Né? Se eu fizesse um vídeo, dá para fazer um vídeo, depois eu mostro. Nossos sentidos, como se captar somente um momento daquilo e vai achar que algo é estático, mas na verdade está em movimento constante. Né? Como tudo flui, que é o termo que ele vai utilizar. A gente pode olhar que a tensão e a alternância dos opostos é o que mantém o movimento. Inverno, verão, outono e essas passagens de estações, guerra e paz, o velho e o novo, o dia e a noite. Ou seja, a realidade não é algo único, mas é um composto ou seja, é um composto de dois pontos que se opõem e que se mantêm em tensão, né? Como se fossem duas partes de uma corda que se romper a realidade deixa de existir, dois nós, né? E o símbolo que ele trabalha nisso é o fogo, porque o fogo tem uma função muito interessante, né? Para o fogo existir, algo tem que morrer. Então ele é uma espécie de simbolização da morte e da vida ao mesmo tempo, né? O fogo destrói para poder viver. E nisso ele renova as coisas, né? E quando ele se mistura as coisas, você pega um incenso, né? Toca fogo, então o fogo já dá um cheiro, já modifica aquilo que já estava lá. Então, Heráclito, perdão, vai dizer até uma frase enigmática, interessante, falando sobre esse logos que ele utiliza, é o termo que ele usa para falar desse movimento, dessa unidade, dessa racionalidade por trás da unidade. Ele vai dizer: o Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, saciedade e fome. Mas se alterna como fogo quando se mistura incensos e se denomina segundo o gosto de cada. Né? A gente viu com Tales, né, que a ideia de que haveria uma espécie de substância por trás, que era a água, que se transforma em todas as coisas, e a gente capta a pedra como se fosse só pedra,
mas para Tales, no fundo, ela é uma água que se transforma em pedra. Ou seja, o fundo de todas as coisas é uma unidade. Para Heráclito, essa unidade é composta desses opostos que se misturam nas coisas e se apresentam cada vez de uma forma distinta através do seu oposto. Se apresenta como dia, se apresenta como noite, né? Se apresenta como fome, como saciedade, ou seja, essa alternância o tempo todo. E nós, como somos finitos e temos pouca capacidade de compreensão, para a gente só compreende aquilo que é apresentado naquele momento, mas não o todo. A gente não compreende o todo. Outra frase famosa de Heráclito ficou aquela que fala sobre o rio, né? Dizer que o homem não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Ou seja, o tempo todo a gente está em movimento, em alternância. Então, quando a gente entra no rio, a segunda vez a gente já não é a mesma pessoa, já não é a mesma coisa, nem o rio. Então, a realidade é puro fluir, puro devir, puro vir a ser. Aí, esses filósofos levantaram um problema grave que ficou para a história da filosofia, que é, se tudo está em constante movimento, como é que eu consigo compreender alguma coisa? Já que para eu compreender algo, ele tem que, pelo menos, ser alguma coisa fixa, não passa o tempo todo, né? Como é que eu vou compreender algo que passa o tempo todo? Como é que meu sentido, minha razão vai compreender esse fluxo? E, do outro lado, Parmênides também deixa um problema, que é, se nada muda, como é que eu explico, por exemplo, a passagem das coisas, né? Que algo era velho, ficou novo, algo novo, perdão, ficou velho, né? Uma semente virou uma árvore. Eu explico isso, se isso é apenas uma ilusão, mas parece ser tão real. Então, eles deixaram essa bomba que sobre o que tipo de elemento muda, que tipo de elemento fica, que vai ser elaborado e pensado pelos outros filósofos posteriores, principalmente por Sócrates, Platão e Aristóteles, grande parte mesmo com Aristóteles, no próximo vídeo a gente vai ver. E o outro grupo de filósofos que vai tratar de um problema, vai levantar outra bomba, além dessa bomba do que fica e do que muda, são os sofistas, que eram os primeiros professores que a gente já viu. Eles trabalhavam por dinheiro, né? Eles preparavam os jovens para a vida pública, para discursar, para falar em público, para dar uma contribuição dentro daquele papel que a gente chama de cidadania grega. Só que dentro disso eles tinham concepções que eram meio cabulosas, dá para dizer assim, porque eles acreditavam que a verdade estava somente condicionada ao discurso. Não existiria uma verdade em si, mas o que você fala pode ser verdadeiro ou falso, dependendo da sua argumentação. E mais profundamente, no modo como Protágoras vai falar, ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. O homem, no sentido de ser humano, é aquilo que determina o que é verdadeiro ou falso, ou seja, o que é verdadeiro ou falso não vem dos deuses, nem vem da própria natureza, mas do que é humano. Ou seja, ele, de um golpe só, ele tenta desestimular o pensamento mítico todo anterior, ou seja, a verdade não vem dos deuses, e, ao mesmo tempo, desestimular o pensamento todinho dos pré-socráticos que a verdade não vem da natureza, ou seja, é o homem que determina aquilo que é verdadeiro ou falso. Ou seja, em uma única frase no desenvolvimento desse pensamento, ele conseguiu brigar com toda uma tradição que veio antes dele. Isso é a grandeza do pensamento de Protágoras. E onde esses pensamentos, essas discussões eram desenvolvidas, que eram na Ágora, aí tem uma foto da Ágora grega reformada, um local que era uma espécie de mercado, onde as pessoas iam para debater, para discutir os rumos da cidade. Era lá que as ideias circulavam, né? E Sócrates, ele era uma espécie de físico também, como foram os pré-socráticos, que era uma espécie de físico, só que um dia um amigo dele foi visitar o oráculo de Delfos e fez uma pergunta, né? Todo aquele incremento que tinha que fazer para a pergunta, de pagar um tributo, etc. No verão, tem tudo aquele lereado para chegar lá. Mas ele perguntou quem era o mais sábio, quem era a pessoa mais sábia da Grécia. E o oráculo
poucas vezes ele fez isso, segundo reza a lenda, mas ele explicou tal e tal e disse que, no final das contas, o mais sábio era Sócrates. Disse isso com todas as letras. Sócrates é o mais sábio da Grécia. Sócrates se sentiu encabulado, né? Aí tem a imagem do oráculo, do templo antigo, do oráculo de Delfos, né? E aí uma imagem de como era feita o local da profecia, né? Tem um vapor que vinha aí, reza além os estudos que esse vapor é meio intoxicante, que vem do vulcão, então você ficava inebriado e logo diziam que essa era o modo como elas entravam em contato com Deus, que era Apolo, Deus onisciente, Deus onisciente, né? E Sócrates ficou encabulado porque se Apolo, que é onisciente, disse que ele era o mais sábio da Grécia, então ele era o mais sábio da Grécia. Ele chegou à conclusão que ele tinha que provar que o mais sábio não era ele, para ele poder se livrar desse encargo, né? Ele foi procurar as pessoas mais sábias, a gente já sabe dessa história. Ele foi procurar os mais sábios e questionava as pessoas, foi arrumando inimigos com isso, né? Até um momento que ele compreendeu que todo mundo achava que sabia de alguma coisa, mas não sabia de nada, enquanto ele sabia que não sabia, né? De onde vem a frase, o sei que nada sei, o sei que nada sei. Ou seja, ele sabia de uma coisa, sabia que era ignorante, enquanto os outros todos viviam de ilusão, achando que eram sábios, né? E nisso, a profecia do oráculo se confirmou, né? O que o oráculo disse, ou seja, Sócrates era realmente o mais sábio da Grécia. Só que ele achava que não tinha nenhum tipo de conhecimento e ele só ajudava as pessoas a chegarem ao conhecimento. Então, ele tinha um método chamado de maêutica, que tinha duas partes. Maêutica vem em homenagem ao trabalho da mãe dele, que a mãe dele era parteira, e é aí que a gente entra na teoria do conhecimento de Sócrates. Né? Sócrates, para destruir, ou para brigar contra aquilo que os sofistas falavam, ele partiu para uma pesquisa que foi acerca dos conceitos que a gente poderia chamar de éticos e políticos. Então, ele dá uma virada à ética, porque tudo que foi estudado antes dele era chamado de física, mais ou menos, né, dos pré-socráticos, e Sócrates dá uma virada para os problemas muito mais humanos, dá para dizer assim. Dizem que Sócrates tirou a filosofia dos céus e colocou na terra. Então, para isso, né, ele chegava no seu interlocutor, e a primeira parte do método dele ficou conhecida como ironia, que era a parte destrutiva. Ele ia perguntando às pessoas algo, né? Quando perguntava algo, aquilo que o cara julgava saber. Por exemplo, ele perguntava o que é justiça. O cara diz, não, justiça é a vontade do mais forte. Depois, se justiça é a vontade do mais forte, aí argumentava, e o cara agora teria que defender o ponto de vista, ia ter que refinar. A ideia de Sócrates era que, no momento, nesse processo destrutivo, o seu interlocutor, que estava dialogando com ele, chegasse à concepção de que não sabia de nada também. Estava errado. O que ele achava que era justiça não era justiça, o que ele achava que era bom não era bom, o que ele achava que era belo não era belo, né? O que ele achava que era amizade não era amizade. Ou seja, esses conceitos que eram muito caros às pessoas, principalmente essas vaidosas que eram tidas como as sábias da Grécia, não era aquilo que eles acreditavam ser. Aí logo, Sócrates partia para a segunda parte do seu método, que é a maêutica, que é a parte construtiva, que é dar parto à ideia. Sócrates dizia que não sabia de nada, só ajudava os outros a colocar as ideias para fora, né? Então, era aí que ele ia fazendo perguntas que é conduzindo o cara à criação ou dar parto do conceito. E aí, Sócrates é uma ideia socrático-platônico, de Sócrates e Platão, não fica muito claro direito de quem é quem, mas Sócrates, como se ele acreditasse que cada pessoa já tem uma espécie de conceito dentro de si que bastava botar para fora. E com Platão isso vai ficar bastante claro. Vocês vão ver depois sobre a teoria da alma dele, da reminiscência, né? Reminiscência, da recordação, ou seja, ninguém aprendia nada, só recordava. Ou seja, aprender é recordar, porque a alma já vinha carregada de conceitos, só que estava com a vista meio perturbada por causa do mundo.
Então, Sócrates, muitas vezes, nos diálogos dele, ele não chegava a canto nenhum, chegava numa espécie no que foi conhecido como aporia. O que é aporia? É quando não tem poros, não tem saída. Né? Esse A de negação, de poria, de poros, de sem saída. Ou seja, ele não chegava a realmente criar conceitos, da parte dos conceitos. Ele deixava as pessoas mais confusas, mas no sentido que as pessoas agora sabiam que não sabiam alguma coisa, que era ignorante, precisava buscar. Então, esse método socrático tem uma importância gigante dentro da filosofia, porque ele cria o que a gente chama de dialética, no sentido de diálogo, onde uma pessoa tem uma ideia e a outra tem uma ideia oposta, e você agora vai dialogar, vai fazer perguntas e respostas ao ponto de refinar esses conceitos para chegar numa ideia comum, numa raiz racional para que o diálogo possa ser realmente estabelecido, essa parte construtiva. Chegar a um conceito racional que perdure. Aí, o fenomenal disso também é que Sócrates mostrou dentro de como a gente pode ter um método na filosofia para a gente ir atrás de um conceito, ou seja, analisar um conceito, a partir de uma pergunta, propriamente dito. Os outros filósofos não tinham feito isso, né? Partir de uma pergunta, o que é justiça, e agora a gente analisar esse conceito de justiça e procurar brechas, procurar refutações, procurar desorganizar esse conceito até ele estar bastante sólido. Ou seja, a ideia de Sócrates é de criar um conceito que tenha uma segurança epistemológica bastante sólida, para que daí a gente possa criar outros conceitos. Na ideia socrática também, que é bastante ética, diz que se o cara chegar realmente a essa concepção de bom, de belo, de justo, aí você vai conseguir errar mais, vai que é o certo e o errado, e dentro dessa lógica, o conhecimento que ele tem sobre o certo e o errado, ele não vai conseguir fazer o errado, dentro dessa concepção socrática. Né? A gente vai ver como Platão herda essa ideia do parto das ideias, mas como ele vai além, tentando dizer que as ideias não estão simplesmente em nós, mas elas há um mundo inteiro no qual é o fundamento desse mundo sensível que a gente toca, vê, o fundamento dele é o composto por diversos conceitos que não são palpáveis, a gente não pode tocar, não pode cheirar, né? Conceito é algo muito abstrato, e esse mundo está lá, a gente veio dele, se esqueceu, e quando a gente começa a pesquisar em filosofia, a gente começa a rememorar e se preparar para entender esse mundo, né? Aí a gente vai entender depois como é que isso funciona de uma forma muito mais eficaz com Platão. Depois vai dar uma olhada também de como Aristóteles pensa aquele mesmo problema que Sócrates tentou falar agora, né? De como é que a gente chega num conceito. O que é um conceito? Conceito é aquela parte fixa e aparece as partes móveis dele quando ele é aplicado, né? Ou seja, ele tenta já dar uma resposta àquela divisão entre Heráclito e Parmênides. Platão vai fazer isso com mais elegância e Aristóteles também. A gente vai ver um vídeo à parte, Platão e Aristóteles, amanhã ou muito em breve, né? Então, até mais. Um grande